Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash. Hoje é sexta-feira, 24 de março de 2023, 9 horas e 58. O mercado à vista daqui a pouquinho vai abrir aqui no Brasil. Eu desejo um bom pregão a todos. Temos uma manhã ensolarada, 24 graus. Queridos, às vezes o pessoal fala, professor, mas quando você sobe os racionais no YouTube, né? É uma gravação, eu vejo depois. Queridos, às vezes a gente tem que explicar mais de uma vez, né? A questão do YouTube, ela é meramente educacional. No Telegram, essas situações, esses desenhos de mercado, as trading ideas, elas são compartilhadas em tempo real. Então, por exemplo, hoje, antes da abertura, eu falei, olha pessoal, vai abrir um gap de baixa moderado, vai renovando máximas depois da abertura. Olha o que aconteceu aqui, exatamente isso. Gap moderado, renovando máximas, rompimento falso de 97.440 e eu comentei que fecharia o gap em 98.370, o gap entre aspas, porque ali está o ajuste, e que logo em seguida, nos próximos minutos, o 98.510 seria pressionado, sendo esse um eixo DW. E é o que está acontecendo. Então vocês conseguem no Telegram ter acesso a esse tipo de informação. Como é que eu entro no Telegram? Clica aqui ó, na parte alta do nosso YouTube ou na descrição do vídeo também é possível. Ok? Então eu fiz já de manhã as informações na abertura, panorama, reader, já foi o informe cenário também, sendo que o informe cenário é só entrar em toptraders.com.br, lá tem o nosso e-mail. Ela tem a caixa de diálogo, você coloca teu e-mail ali e descobre. Então essa é a questão, deve romper. E eu falei realmente durante o dia que ainda hoje vai buscar os 100 mil pontos. Eu acredito que vai buscar os 100 mil pontos aí no período da tarde. Ok? Está acionando o W agora. Então assim sendo, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui no YouTube. Sempre com muito carinho, com muito cuidado. Uma vez que por aqui o aluno é a nossa grande razão de ser. A única, na verdade. Evandro Martins, poderia mostrar o gráfico mensal do Ibov, explicar em sua análise por qual motivo o mercado deveria parar de cair e voltar para 126 mil pontos? No mensal, no semanal, no diário semanal, a gente viu que o oco não funcionou. Primeiro, Evandro, nem sempre os movimentos começam com um motivo, né? Um motivo específico. Né? Eu comentei no Telegram ontem sobre vários motivos. Checa lá que tá bem detalhado. Inclusive falei sobre isso ontem à noite no Telegram, ok? Dá para você conferir lá, é só entrar no Telegram. Nem que você saia depois, entra lá e confere, porque foge da proposta que eu estudo o gráfico aqui. Mas eu vou falando sobre isso durante a gravação. Um dos motivos é o fato de ter um mercado extremamente descontado mesmo. Né? Graficamente, uma barra de exaustão no mini índice. Sobre o oco, só para te informar, geralmente os padrões eles ocorrem primeiro nos tempos gráficos menores, isso é análise técnica básica, depois para os maiores, ok? E hoje, né, se a gente fosse falar no oco, da mesma forma que o segundo topo aqui ele é um pouquinho mais baixo, seria mais ou menos isso aqui, mas eu vou te atender normalmente aqui, sem dúvida. A ideia seria mais ou menos essa. Eu tenho um topo mais baixo que o anterior. Correto? E aí eu poderia ter um segundo ombro mais baixo que o anterior. Não é que se não funcionar no diário, no semanal, ele vai funcionar no mensal. Geralmente não, né? A regra é que eles aparecem sempre nos tempos menores primeiro. Ok? Então é isso. Então seria mais ou menos essa a ideia. Se você considerar aqui um scaps, como diz o pessoal que jogava bolinha de gude quando eu era garoto, ou seja, né, um rompimento falso, falando de forma mais técnica, nós temos um canal. E pelo semanal, pelo mensal, nós teríamos uma possível volta para o fundo anterior a 101.631. Então aqui seria um ombro, ombro invertido, seria isso. Ok? Querido amigo Ixará Wagner Ribeiro,
Bom dia, professor. Grandes empresas com grandes oportunidades, que é o momento agora de acumulação aos poucos. Mercado testando ao máximo os investidores. Forte abraço, mestre. Obrigado pelo seu carinho e amizade. Concordo com você, engenheiro número e grau. E quando eu falo que o mercado está formando o fundo do ano, não estou falando que está formando agora, milimetricamente. Ele está em processo de formação. Né? E, pessoal, os grandes fundos de mercado, eu comentei num perfil ontem no Instagram, estava conversando com um investidor, ou influencer, não sei quem é a pessoa exatamente. Os grandes fundos, eles são formados no auge do pessimismo, isso é histórico, é estatístico. Ok? Então sejam bem-vindos, Evandro, Wagner, Felipe Falcão, pernambucano como eu. Viva o Brasil, viva o Nordeste! E o mercado à vista abrindo agora, são 10h03. O que diz o nosso querido amigo Falcão? Boa tarde, mestre. Experiência é dinheiro em movimento como hoje. Acredito que é uma marolinha de oportunidade. Caso não é renda variável, o plano tem que ser resiliente. O mercado é soberano e condições são impostas ao investidor, que deve ser consciente e pleno. Sabe as palavras, assino embaixo. A renda variável, ela tem algumas bases, né, que a gente sempre defende aqui. Então a renda variável, o dinheiro que está na renda variável, ele tem que ser um dinheiro que pode estar lá. Eu sempre trabalho com transparência. Ontem eu falei, ó, pessoal, provavelmente amanhã, né, eu vou ter que zerar pelo menos uma ação americana para trazer o dinheiro para cobrir margem. Porque eu tenho margem sem ter que usar carta fiança nem nada, com o mercado a 100 mil pontos, mais ou menos ali. Tem a variação do dólar também. Vou ter que vender a ação americana para trazer a grana semana que vem, é a vida. Né? A gente defende aqui uma experiência real, não é um conto de fadas desenhadas por influencers, nem outra. A minha opinião ela é compartilhada, ela não significa que é a verdade absoluta. Né? Às vezes dá a impressão que o investidor, que tenho acesso à conta do investidor, a senha dele, sei lá, e eu que controlo a conta. Cada um controla a sua conta. Eu formo a minha opinião baseado naquilo que eu leio, pesquiso no meu conhecimento. E eu não saio pressionando ninguém, culpando ninguém por nada. Né? Porque quem decide sou eu. Ok? Muka News. Deixa eu ver o que o Marcel colocou aqui. Provavelmente alguma coisa em relação aos ativos. Tal. O Marcel faz um bom trabalho. Ele falou, boa tarde, Wagner Caetano, já faz tempo que não apareço por aqui, mas fico sempre assistindo seus vídeos. Obrigado, querido. Tô precisando postar mais análises no Twitter, estou enferrujado. Posta assim que você contribui muito. Trago 2 ações para saber sua opinião, uma da B13 e outra americana operada na NYSE. Marcel já acompanhou o nosso trabalho há algum tempo. Aí ele coloca a Mills. A Mills é uma das grandes lendas aí da Top Traders, né? A gente fez uma bela operação com ela. E fomos muito bem, uma das operações históricas da Top Traders. E IBM na NYSE. E só teremos Corinthians em abril, verdade. Será que Barleta vai vingar no time? Barleta é filho de um grande jornalista. Forte abraço, professor Sucesso. Obrigado pelo respeito, carinho e amizade, querido. O Corinthians, na verdade, pode fazer uma grande operação envolvendo R$1 bilhão, né? Daí a empresa ficaria com 30% da Arena. É mais ou menos um empréstimo amarrado com garantia. Isso pode colocar o Corinthians no patamar do Palmeiras e Flamengo. E do Atlético, né? Então eu acho que o Barleta vai vingar, é um ótimo jogador. O Corinthians tem um bom elenco, mas um elenco desequilibrado, precisa de algumas peças. Querido, então eu vou estudar aqui e também vou ver a participação do Muka News. Boa tarde, caro professor. Tenho ouvido o nosso presidente reclamar muito das altas taxas de juros e também que está alta. Minha pergunta, porém, é: se os juros abaixarem, corremos o risco do dólar disparar? Não necessariamente. Grato, saúde e paz. Obrigado, querido. Sabe onde está o segredo? Primeiro, né, que o segredo está realmente na baixa do dólar. Baixando o dólar, diversas matérias... Ah, professor, mas aí prejudica as exportadoras. Mas várias matérias-primas, inflação, combustível, empresas que têm dívida em dólar seriam beneficiadas. Sabe o que faz esse processo mágico acontecer? Responsabilidade fiscal. O governo gastar menos, apertar o cinto. Né? E o novo arcabouço também, que vai ter que ser ortodoxo. Se for aventureiro, não passa no Congresso. Saúde e paz a você, querido. Então vamos ver Mills e vamos ver IBM, que o nosso querido amigo Marcel solicitou. Então vamos lá. IBM, eu tenho um grande amigo que estudou comigo na faculdade, que trabalha na IBM já há muito tempo.
Nos encontramos outro dia no shopping, foi super gentil comigo, estava com os filhos. Bom, o mercado americano está fechado, né? IBM, ela tem um desenho típico das grandes ações americanas no momento. Padrão da alavanca. Vocês devem ter visto isso no Reader, que eu gravei ontem umas 11 horas, que eu tive que regravar. Eu estava conversando com um aluno meu que opera na Ásia, tal, já desde 2008 é meu aluno, e eu estava com fone da Xiaomi. E quando eu gravei, eu achei que ia capturar o microfone que eu costumo gravar, e pegou o microfone da Xiaomi, não ficou bom. Como eu não sou preguiçoso e aqui é faca na caveira, eu regravei tudo. E eu não reclamo de regravar, porque eu acho que você tem que regravar, é um sinal do universo que você tem que gravar ainda melhor. E aí eu fiz ainda melhor. E teve aluno que com certeza ouviu as duas gravações, porque quando eu fui regravar no grupo maior, umas 400 pessoas já tinham ouvido. Então a IBM é uma situação de compra, né? Situação de padrão da alavanca, a alavanca tem gap acima dos preços, na verdade 2, uma compra extremamente descontada. E sobre a Mills... hoje, né, eu prefiro o JHSF, ela está em carteira. Mas sendo específico, é uma situação de compra, porque é um provável movimento de exaustão. Você pega numa fase embrionária aqui no suporte forte a 9,14. Ok? Então uma compra que você pega numa fase embrionária. Agora, olha o comentário da Ana que eu tenho que ler aqui. Ó, vê o comentário, por exemplo, né, educativo do Muca, do Marcel, do Felipe, do Wagner. Quer dizer, a pessoa expressa opinião, ele pode ser antagônico como o do Evandro, mas olha as coisas que eu tenho que ler aqui. Então, provavelmente ela quer montar um canal. Olha as coisas que eu tenho que ler, né? É a parte mais complicada do trabalho, mas faz parte da vida. A Ana, falei nas vésperas que o Fed, infelizmente, caminhava para perder fundo. Nas vésperas do Fed, estopei a minha operação no mini índice. Parabéns. Apenas do ponto de vista educacional, acho uma falha você ter refugado no stop como tinha intenção, Ana. Talvez você não esteja no Telegram, né? Lá foi explicado a questão da liquidez, ok? Disponha em relação ao conteúdo, mas não seja injusta comigo, porque tá tudo explicado lá no Telegram, né? Então, olha... Então, quer dizer, eu vou apagar isso daqui, porque eu não vou ficar passando por isso. Entende? Eu não tenho que passar por isso, né? Eu tô aqui trabalhando, aqui é o meu canal. Tipo, pessoal, não gosta do trabalho, vai procurar outro canal para seguir. Sinceramente, né? Não vocês, esse tipo de comentário não soma nada, né? O que soma, por exemplo, olha, eu peguei hoje de manhã, falei, ó, tudo que está acontecendo, ó, isso daqui foi adiantado. Não tem reconhecimento nenhum da parte de alguns alunos. Só sabem fazer críticas, né? A pessoa que nunca está satisfeita. Se o mercado voltar para 120 mil pontos, vai estar insatisfeito. Se for para 115, está sempre fazendo críticas que em nada ajudam, não são construtivas, né? Porra, tem um monte de canal por aí. É só pegar as lives que eu fiz aí, tem um monte de cara bom. Talvez você se identifique mais com o perfil, né? Então, coloquei o movimento feito aqui do rompimento dessa região. Não tem reconhecimento nenhum, só sabem criticar. Estão sempre insatisfeitos, né? Então, porra, sabe, eu não sou funcionário de corretora nem de banco, não, para ficar adulando o aluno. Aqui a gente tem uma comunidade, uma família, tem respeito, né? Para ficar enchendo o saco, vai em outro canal. Quer transferir responsabilidade para os outros das suas próprias atitudes, são pessoas adultas. Vamos lá, o João Vinícius... Boa tarde, grande Wagner. Olá, querido. Bom dia. No que tange ao NJ, qual é o motivo para tamanha queda? Que sejam influências dos mercados estrangeiros, que Deus ilumine a todos nós, não. É a questão da briga do Pacheco com o Lira, a questão das comissões, né, que foram modificadas na pandemia e o Lira não quer dar o braço a torcer. E essa história do governo com o Banco Central, né? O Lula quer que o Senado derrube, por exemplo, o Campos Neto. Então é uma situação que descolou o Brasil do exterior. Mas os preços estão muito descontados e vamos ver hoje aí como é que fecha, se busca ali realmente 100 mil pontos e marca fundo, que é o nosso racional. Nosso querido amigo Marcel, ele pede para avaliar Cash 13 também local web. Os momentos adversos do mercado,
ele serve especialmente para que as pessoas sejam desmascaradas, né? Para que elas mostrem as suas verdadeiras faces. Então, muitos alunos que me adulavam, chamavam de mestre, queriam almoçar comigo, jantar, que até me mandaram presentes, né? Qual que é o seu Deus? O seu Deus é o dinheiro, né? Não está nem aí para o ser humano. Aí a gente passa por um momento de turbulência, além de ser uma covardia transferir responsabilidade, aí a pessoa pega e aí muda, né? Então, até outro dia o professor era ótimo, era bacana, era um mestre, era trabalhador. Aí a gente passa um momento adverso do mercado como um todo, né, generalizado. Aí tem um monte de teorias, é o sabichão, era topo, e agora aí inclusive querem me induzir ao erro, muitas vezes, né, para me pressionar para liquidar uma posição que ele sabe que está formando fundo, ou ela sabe. Então a bolsa, os momentos adversos, eles tiram as máscaras. As máscaras caem e se revelam as verdadeiras faces. Ok? Então vamos lá, Local Web Cash 3, o mercado está abrindo agora, mercado à vista aqui no Brasil. Então as faces são reveladas nos momentos de adversidade. Inclusive dentro das famílias, das empresas, em tudo, né? Então vamos lá. Cash 3 é uma ação que eu acho bastante interessante. A Cash 3, existe possibilidade sim dela substituir a Mer na nossa carteira, né? Ela está aqui fazendo topos e fundos ascendentes. A bolsa, pessoal, é uma atividade de riscos, pode ter lucro, prejuízo, não tem uma situação óbvia, não tem um caminho certo ou errado. Você trabalha com probabilidades. Esse é o jogo, é assim que funciona. Por isso que tem que ter manejo de risco e ter juízo, né, da fonte do dinheiro que você está colocando na bolsa. Eu sempre defendi nunca colocar dinheiro de automóvel ou de imóvel, se for seu único automóvel ou imóvel, né, a não ser que você faça a transição do mercado financeiro por imobiliário, jamais dinheiro de herança, empréstimo de parentes, de amigos, pegar cheque especial, herança, indenização. Bolsa é o excedente, né? Se perder tudo, não muda a tua vida. Se ganhar bem, muda. Viaja, compra carro, troca de casa. Esse é o racional. Você está trabalhando com ativos de risco. Então, cash é uma situação muito interessante. É possível, a gente tem, né, essa ideia de possivelmente substituir a Amer. Né? Tá praticamente no mesmo patamar, o aporte de 10 bi não agradou ao mercado. E a Local Web teve os seus números divulgados. LWSA3. E ela vem de um movimento de correção, mas deve formar um fundo mais alto que o anterior. Como a gente tem a compra em Local Web, eu penso que é uma situação razoavelmente interessante, lembrando que é um ativo de fluxo, está subavaliada, quer dizer, está barata, assim, na minha opinião. Mas, por exemplo, às vezes algo está barato, mas não existe um fluxo, um interesse naquele momento. A partir do momento que passa a existir, esse ativo barato geralmente dispara. Por quê? Porque as pessoas são dispostas a comprar e aí os ativos mais descontados são alvos dessas movimentações. Ok? Maravilha! O Marcel, seja sempre bem-vindo, querido. Ele fala de raiz 4, tem correlação com a Petro? Não. Não necessariamente. Tinha uma ideia da correlação de Petro com Lupa 3 antigamente, né, fabricante de válvulas. Petrobras não é... Ontem, por exemplo, eu falei, né, ali num perfil no Instagram que eu acreditava... A gente estava diante de um grande fundo de mercado e tal, daí a pessoa falou para mim, então compra Petrobras. Não. Por que comprar Petrobras? Tem ativos melhores. Mastro bandeira, se bem que não deve muito longe, mas por que comprar Petro? Né? Não. Né? A raiz 4, na verdade, é uma das poucas ações que eu não montaria a posição de compra. Tendência de queda muito forte. Eu não gosto, pessoal, quando os candles começam a diminuir. Mostra um total desprezo do mercado pelo ativo. Agora, pô, você trabalharia vendido? Não. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria. Mas entre raiz 4 e cash 3, por exemplo, eu compraria cash 3. Ok?
Aí o que o nosso querido amigo diz aqui, ó? Cat Woods, analista do fundo ARK Invest dos Estados Unidos, famosa analista de criptos, diz que o Bitcoin atingirá $1 milhão em 2030. Dependendo do andar da carruagem, aí eu não vou dizer $1 milhão, mas pode subir muito sim. Ela diz que o Bitcoin resistiu a esta crise do Silicon Valley Bank. Teve uma fuga para risco, mas sabe o que aconteceu na verdade, Marcel? É a questão que já estavam precificando uma taxa final do Federal Reserve em 5,5 e não vai passar de 5. Então isso foi crucial para o aumento do Bitcoin, né? Então migrou dinheiro da renda fixa para criptomoedas nos Estados Unidos, né? É uma opção para possíveis crises bancárias? Eu acredito que sim, mas não o fator principal, o fator secundário. Eu cheguei a ver o artigo, sim. Eu acho que $1 milhão não, mas a gente pensar no médio prazo o Bitcoin a $100 mil é algo viável, sim. Ok? Eu tenho uma pessoa que já foi meu sócio, tal, a gente já fez vários negócios. Ele vendeu a participação no maior negócio que ele tinha e está trabalhando com criptomoedas, né? Esses blockchains para cartório, faz investimento em startup, mineração. Geralmente se faz no Paraguai, né? Porque tem estímulos, eles te dão terreno, tem incentivo para construção de galpão, para mão de obra, né? Que basicamente ali é segurança, energia subsidiada. Então é uma área interessante, sim. Nosso querido amigo falou que está com saudades de interagir com o grupo. Quando tiver disponibilidade, você é sempre muito bem-vindo aqui. Né? Esse tipo, né, de participação, ela é muito proveitosa, né? Ela é construtiva para o grupo, né? Não é choramingo, queixa, apontamento, julgamento, baixo nível, coisas que não vão somar em nada, né? Esse tipo de comentário, sim. Né? Então ele diz o seguinte: Bolsa do Japão, uma aula de análise técnica, fato. Foi lá que nasceu a teoria dos candles, exatamente. Nos anos de 1700 no mercado de arroz. Tem história de um trader que fez 100 operações seguidas, vencedoras em arroz. Eu falava isso nos cursos presenciais, somente usando candles, né? Alguns falam Steve Nison ou Nison, né? Eu já ouvi as pronúncias até de americanos das duas formas, mas eu acho que é Steve Nison, né? Ele que popularizou nos Estados Unidos e depois espalhou-se pelo mundo a teoria dos gráficos de vela candlesticks. Querido, prefiro o Marfrig. Eu vou estudar as duas. É o momento dos frigoríficos, né? Antes do Lula ir para a China, ele está com pneumonia, talvez adie ou nem vá para a China. Aí tem duas situações, né? Primeiro assim, os frigoríficos na China e também em vários países do exterior estão retirando as restrições à carne brasileira. Essas empresas, não deveria, até respondendo coletivamente, né? Umas 3, 4 pessoas me perguntaram, mas isso deveria fazer os frigoríficos dispararem 20%, 30%? Não. Porque essas empresas acabam exportando de fábricas de plantas que elas têm em outros países. Então, assim, é bom, mas não a ponto de ter uma alta de 20%, 30% num gap, por exemplo. Mas, é inegável que BIF3 está montando fundo. Né? É inegável que está montando fundo, mas eu prefiro o Marfrig, que é a ação do setor que nos representa na carteira. Né? Provável barra de exaustão, deve inflexionar, eu prefiro o Marfrig. É uma ação que deve dobrar ao longo do ano. Ok? Então, muito obrigado ao Marcel, a Ana, João, o nosso outro querido Marcel, Muca News, Felipe Falcão, Wagner, meu xará e Evandro, que pode ter posição contrária em relação a mim. Mas, pessoal, procurem ser construtivos, né, para o bem da nossa comunidade, mesmo que seu comentário seja contraditório ou antagônico. Então, atendemos os nossos queridos amigos do YouTube. Então, vamos fazer agora os ativos fixos. Daqui a pouco começam os negócios nas bolsas americanas. Bom, Itaúsa, ela ensaia aqui a formação de um fundo.
respeitando o suporte que foi montado em dezembro. YouTube 4. O que mais me impressiona, eu estou nesse negócio, eu vou completar 21 anos de mercado, né, em outubro. O que mais me impressiona, né, nesses anos todos é quando, não só a mim, né, eu estou nesse negócio há muito tempo, quem começou comigo lá atrás, a maioria já desistiu, foi para outras áreas e tal, mas o que mais me impressiona são as pessoas querendo induzir os profissionais de mercado ao erro. Né? Não de forma antagônica, mas, sabe, soco com luva de pelica, então a pessoa te rodeia para tentar te induzir ao erro, mesmo consciente da responsabilidade que você tem como educador. Isso é bastante assustador, assim. Né? Então a pessoa tenta realmente te induzir ao erro, ou desestabilizar emocionalmente. Isso é bastante curioso, mostra, como eu digo, né, os momentos adversos, eles mostram a verdadeira face das pessoas e caem as máscaras. Alguns ainda têm a dignidade de usar o seu próprio perfil. Os mais covardes, né, eles usam perfis falsos. Né? Então aí é mais curioso ainda. Mas eu já estou escolado, pessoal, já estou nisso há muito tempo. Então, a YouTube fundo duplo. A nossa preferência dos grandes bancos é BBDC4. Então nós temos a posição em Bradesco. É um ativo que pode subir aí facilmente 50%. Quando o mercado retomar sua tendência de alta, que deve ocorrer dentro em breve. Aí a gente já falou de Petrobras, falamos de Vale, então Vale 3. Hoje, se você falar para mim assim, eu estou olhando Itaúsa, papel de farmácia, Embraer, qual seria um ativo de guarda, um ativo robusto para bater a renda fixa? Vale 3. Né? Vale 3. Linha de retorno, fora da banda, dentro da banda, seria a Vale. E a gente faz aqui sempre estudo da B3 SA3. B3 SA3 não é um ativo que eu morra de amores, né? Mas nesses níveis aqui é uma compra interessante até para guerrilha. Né? Região de linha de retorno, fundo anterior. Aí, para traçar essa LTA, por exemplo, eu lembro que quando eu fazia os treinamentos como aluno, ou quando eu dava as aulas presenciais, como a nossa proposta é educacional, eu vou falar sobre um assunto interessante aqui para vocês. Pessoal, o clássico, quando você vai traçar, por exemplo, uma linha de retorno, unindo topos e fundos, alguns profissionais tomam por base o fechamento do candle. Alguns trabalham de forma aleatória. E eu gosto de trabalhar com as sombras porque os ativos que a gente trabalha são mais líquidos. O correto seria fazer isso. Ó. Tá vendo esse segundo ponto? Só que o movimento desse ponto que eu vou traçar ele foi mais amplo e fica mais alinhado. Então, não é uma ciência milimétrica. Às vezes é. Mas muitas vezes o bom senso, ele, digamos assim, ele fala mais alto. Então está numa região de suporte interessante para compra. Hoje o mini índice vai bater os 100 mil pontos. O mini índice, que muita gente disse que é 95, ele abriu da forma que a gente comentou, a 97.250, e ele vai buscar 100 mil pontos hoje. Raramente tem algum tipo de elogio ou de fala, pô, bacana, eu aprendi com esse padrão. Então é isso que, não a mim, que já estou nesse negócio há muito tempo, mas é isso que faz muitos bons profissionais, analistas, professores desistirem. Fala, porra, não tem, financeiramente, já não vale muito a pena. Porque na hora de comprar um treinamento e tal, as pessoas não compram. Mesmo ele sendo barato. O meu é caro, apesar de eu fazer poucas vezes ao ano. Às vezes faz 1, 2 no ano, né? E quando eu lanço tem demanda, isso eu não posso reclamar. Mas eu só lanço quando eu entrego o resultado forte. Praticamente eu pago para o aluno fazer o treinamento, vocês sabem disso. Pago através de operações, né, de ideias. Tá? Então quando o aluno faz o meu treinamento que é caro, ele já ganhou 2, 3, 10 vezes o valor. 20, quase 100 vezes o valor. Alunos que operam grande, né? Então, mas o que faz muita gente desistir é isso, né? Muita crítica, pouco elogio. Não é o meu caso, mas quando lança não tem retorno. Então é uma situação complexa. E assim o mercado vai perdendo bons profissionais.
Certo? Então, os ativos fixos. Então, por exemplo, hoje, a gente vai pegar um movimento de quase 3 mil pontos. E muita gente entra e pega desde lá de baixo porque está líquido. Cara, tem quem elogia e agradece faz por e-mail. Então, provavelmente eu vou receber hoje à noite, amanhã uns 10, 15, 20 e-mails agradecendo publicamente no Instagram, que o pessoal tanto critica, ou no YouTube, não tem o reconhecimento. Então, isso faz com que muita gente acabe migrando para outras atividades, profissionais bons de mercado. Ok? Maravilha. E eu fiz, pessoal, ontem as carteiras Fly USA e carteira internacional destrinchadas lá no Telegram. Ok? Então vamos lá, vamos fazer aquele beabá. Começando por Small 11, né? Beabá que a gente estuda todo dia. Então, Small 11 aqui na tela, uma barra de exaustão. Deixa eu fazer alguma coisa mais ou menos assim. Quando fecha fora da banda, assim, perto da mínima com uma barra grande, distante da média, é muito provável que tenha realmente a formação de um fundo. Pelo menos o teste do fundo anterior é 87,27. Não hoje, né? Ao longo dos próximos dias. Aí nós temos o IFNC. Também, né, uma barra forte fora da banda. Acho que tem chances reais da formação de pelo menos um bom repique. O índice do setor imobiliário, ele está reagindo à queda de juros. A gente tem o DI caindo quase 2%. O DI, lembra que eu falei daquela mega operação do DI aqui em cima, que é assim que se ganha dinheiro, né? Por exemplo, quando eu operava DI, pela quantidade que eu operava, eu teria feito a venda aqui, né? Para zerar no gap. Isso daqui daria mais ou menos 1 milhão de lucro. Você fala, pô, 1 milhão de lucro é 1 milhão e 100 mais ou menos de lucro. 1 milhão de lucro quando? Em quanto tempo? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, em 4 meses. Porra, mas é uma operação muito longa. Mas é assim que se ganha dinheiro, pessoal. Leiam os livros do Jesse Livermore, de grandes traders que tem por aí, né? Não tem essa história, comprar aqui, vender ali, meta diária, isso não existe, é tudo balela, né? Então, por exemplo, a quantidade que eu operava daria mais ou menos 1 milhão e 100 de lucro, né? Trabalhando com a margem aqui. Então era assim que eu trabalhava. E é assim que eu trabalho. Às vezes as pessoas não compreendem o nosso modus operandi, né? Então essa é uma dificuldade que eu tenho, talvez, de comunicação, do pessoal achar que a gente tem uma pegada aqui, um viés diferente do que realmente é. Então nós temos o IMOB, um sinal interessante hoje, reagindo à queda do DI. Né, um sinal de fundo, está acima do fundo anterior, 640. Aí nós temos o IMAT. O IMAT é a grande chave, né, para o mercado, porque o IMAT tem um peso muito grande, as ações ligadas a metais, né? Então o IMAT inflexionando, aí sim a gente pode ter uma alta forte aqui no Brasil. Né, o índice de energia Arame de fundo. O índice de consumo, que é um dos principais, também nesse momento formaria um Arame, se o pregão fechasse agora. Ok? Maravilha. Aí nós temos a Bolsa do Japão, como o Marcel falou, é uma aula de análise técnica. Agora monta aqui um mastro bandeira. A Bolsa de Xangai, que aos trancos e barrancos, ela passa por um movimento lateral, mas até pelo fato de estar acima, cravada aqui nas médias, na minha opinião, é uma simetria em U, que vai trazer o preço a 3343. A chave nesse momento ela está no minério. Ontem eu gravei as comunicações à noite, aí fiz questão de compartilhar com vocês conforme tinha sido prometido. O minério está numa região de forte suporte.
Dia 17 de janeiro, bateu 118 dólares, subiu fortemente até 129,75. Posteriormente, 8 de fevereiro, salta forte até 139. Então tem tudo para repetir. É um Três Rios, o Três Rios teria que ser mais ou menos o segundo fundo aqui distante. Mas é uma situação de formação de fundo, de toda forma. Aí nós temos a bolsa, aqui a gente tem o petróleo Brent. O petróleo hoje ele não é um problema, desde que ele trabalhe aí de forma moderada, mas é mais provável aqui que faça um pivô, enfim, arrefece a inflação e tal. Isso tanto o Brent quanto o WTI. Agora, os títulos americanos de 10 anos, eles impactam o DI. Por que os títulos de 10 anos eles estão derretendo e provavelmente farão um novo pivô? Porque é praticamente líquido e certo que na reunião de junho o Federal Reserve já vai começar a cortar juros. Isso estava previsto para 2024. Então ele vai começar a cortar juros meses antes do que aquilo que era projetado. E isso vai impactar a Selic. Então, provavelmente, na próxima reunião, o Federal Reserve vai manter, na próxima ele já começa a cortar. Aqui no Brasil, não vai ter aumento de juros nem nada, nem no Fed. Provavelmente vai manter mais uma reunião e na próxima começa a cortar. Essa é a minha opinião. É diferente de tudo que vocês estão ouvindo, ela é ousada, mas também quando eu falei que a taxa final do Fed ficaria entre 4,75% e 5%, falaram que eu era louco lá atrás porque poderia chegar até a 6%, né? No mínimo 5,5%, e não vai acontecer. Ok? Então as bolsas americanas abriram há 4 minutos. O índice de tecnologia Nasdaq deve entrar em terreno positivo ainda durante hoje. Está caindo 0,52, respeitando média de 5. O S&P tem um ombro, cabeça-ombro invertido. Enfim, é um recuo para formar um pivô que deve ser rompido na semana que vem. Não tem nada de virada. Essas bolsas elas estão simplesmente desenvolvendo padrões de fundo, né? As bolsas na Europa, as bolsas americanas, daqui a pouco vão estar no 0 a 0 aqui suprimindo essa queda. O VIX, eu comentei ontem que quem tinha vendido nos 28 para zerar a 21, 20 reais, já era momento de fazê-lo, a mínima foi 19,94. E nós temos o BZQ. O BZQ é uma questão técnica. Ele está numa região de resistência e provavelmente vai voltar para testar os 22,90. Talvez não hoje, mas acima de 22,90 tem um pivô. Então é um balizamento importante também para a gente seguir. Eu vou chegar aqui no EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York. Uma mega oportunidade para quem opera nos Estados Unidos. É uma barra provavelmente de ignição, uma barra elefante. Nós temos os fundos anteriores como referência, 25,77 e 25,74, e o mais curtinho, 25,72. Então, acima de 25,72, a gente pode ter realmente uma situação de virada e teste aqui dos 28 dólares na próxima semana já. Minha visão. Bolsas na Europa. Um recuo provavelmente para formar pivô, fundo, topo, fundo. Aí seria aqui um padrão da alavanca, o fundo mais alto que o anterior. Né? Estão formando sombra inferior, aqui a Bolsa de Paris fechou esse gap, então a ideia também de um fundo mais alto que o anterior. E o Eurostock 50, fundo mais alto que o anterior, por quê? Porque provavelmente semana que vem vai romper a máxima dessa semana e vai acionar um pivô. Ou seja, touros no comando, né? Então Estados Unidos, França, Reino Unido estão com fundo em desenvolvimento. Então essas bolsas têm resiliência, elasticidade, têm volatilidade para que os preços voltem às máximas recentes. Ou seja, essas bolsas elas têm grande capacidade, são resilientes, né? Grande capacidade de recuperação. Aí o índice DAX, também gap fechado. Fundo mais alto
Aqui o anterior. MME, que mede fluxo para mercados emergentes, simplesmente um pullback nas médias, deve seguir a trajetória de recuperação, dinheiro indo para a China e também para o Brasil. O fluxo cambial financeiro na semana passada foi muito forte aqui no Brasil, dinheiro novo chegando. E o DI, né, que é o dólar contra uma cesta de moedas, desenvolve aqui um sinal de fundo, um repique, até por isso o nosso dólar está pressionado hoje. Ibovespa em dólares, né, muito barato para os estrangeiros, tecnicamente, uma barra de exaustão que fechou fora da banda, um sinal de que pode ter pelo menos um bom repique. Ok, eu vou alinhar aqui os fundos, vejam, uma linha de retorno perfeita, né, barra provavelmente de exaustão. Aí eu chego aqui, queridos, no BOVA11, uma barra de exaustão alinhada com o Ibovespa em dólares, inclusive. Eu só vou retirar esse desenho aqui para que a gente fique com o gráfico o mais limpo possível, para que a gente foque a atenção naquilo que é mais importante no momento. Aí você pode dizer o seguinte, mas então ainda tem espaço para cair, né? Muitas vezes é trap, né? O vendedor fala, quando chegar na linha de retorno eu zero, aí o mercado começa a subir, a hora que vê está R$100. Quem diria, né, que o Ibov estaria em terreno positivo? Eu falei sobre isso no cenário, falei sobre isso no Reader, falei sobre isso no Panorama, que eu acreditava sim numa abertura negativa, mas que o mercado brasileiro entraria em terreno positivo porque ele estaria muito atrasado, até uma migração de fluxo talvez. A gente percebe que isso está acontecendo. E uma sexta-feira verde, depois de tudo que aconteceu com o exterior caindo, seria aquela ideia do algo novo, tal, que a gente trabalha, de ter alguma situação diferente, tal. Então é isso que está acontecendo no Ibov, né? E quando está longe de média, uma barra ampla que fecha fora da banda, geralmente é um sinal que vai entrar força compradora raspando o tacho. Poxa, professor, mas a linha de retorno não foi tocada. É aqui que está a pegadinha. É aqui que muitas vezes o vendedor fala, não, ainda tem espaço para cair, eu quero aproveitar até a última gota, né? Eu quero raspar o tacho, tal. E é muitas vezes onde está realmente a pegadinha, que seria a bear trap. Ok? E a gente, de repente, tem um canal de baixa aqui. Sobre o milho, tem sinal de fundo, tem que começar a desenvolver. Tem um doji que equilibra os negócios. O DI nós já falamos, o dólar está numa região de resistência. No intraday temos uma shooting star, que eu já tinha comentado no programa Reader. Uma shooting star formada numa região de resistência, 5345 e 500. Como ela bateu 5349, houve um rompimento falso e deve buscar a região de 5,290 ao longo do dia, que é o que eu projetei lá no início do pregão. Sobre o mini índice, ele está rompendo realmente aqui o eixo do W, que é o ponto que eu comentei que seria o ponto-chave, fecharia a gap, entre aspas, do ajuste a 98,370, depois buscaria 98,510, buscou e agora está fazendo um pullback aqui nas médias, né? Então sim, eu acredito que busque, provavelmente daqui a pouco vai romper a máxima do dia, que foi 99 mil pontos, deve romper e esticar para 99,200, se tiver força para se manter acima de 99,100, 99,200, pode se aproximar pelo menos dos 100 mil pontos hoje, ok? Acompanharemos pelo Telegram os desdobramentos. À tarde eu vou ter que vender pelo menos uma ação americana, eu vou revelar lá qual é. Eu já adiantei o assunto ontem à noite, por volta aí das 11 horas. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção, pessoal. Então, para acompanhar, né, o mercado nas entranhas, digamos assim, eu sei que aqui no YouTube é gravado e tal, entra no Telegram. Hoje o Telegram, é claro, nós temos o cenário por e-mail, tem o Instagram, eu faço as lives, os stories, tem aqui o YouTube, tem. Mas hoje a nossa principal linha de comunicação é o Telegram. Lá eu consigo colocar vídeos, gravação de tela, imagem, matérias, filtrar conteúdo de valor para vocês. Forte abraço a todos, valeu!